O país está sendo governado por gorilas, sem querer ofender os gorilas, sabe? É preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo uma marca, Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Bem, eu posso dizer com toda certeza que o machismo, ele predominava aquele grupo. Tanto o grupo que era considerado comunista, de esquerda, e os militares, muito mais. Então, o machismo sempre esteve presente sobre qualquer parte da história. Então, isso é a base do que a gente pode ter para entender sobre isso. Quando vai pesquisar sobre mulheres na ditadura, é um conteúdo muito escasso. E dificilmente você acha sobre autobiografias, biografias ou filmes falando sobre a mulher e ela sendo protagonista. Eles podem ter filmes de alguma coisa falando sobre mulher e mencionando a mãe de alguém, ou não sei, mas é muito mais escasso. Existia o machismo num grupo considerado pelos comunistas, porque existiam tarefas dentro do grupo deles, que eles poderiam falar, fulano vai fazer isso aqui, fulano vai fazer isso aqui, e para elas já tinham uma tarefa mais definida, mais simples, porque eram consideradas mais frágeis. Então, se elas foram pegas, perseguidas, capturadas, elas provavelmente poderiam dizer mais rápido por não conseguir resistir às torturas que tinham. Uma das mulheres que eu posso citar é a Rita Lee, a cantora Rita Lee, e que ela foi muito censurada e considerada perigosa pelos militares, mas não porque ela tipo, existia censura e censurava qualquer tipo de coisa que você poderia dizer sobre ela, sobre a ditadura e sobre alguns assuntos que não eram considerados bons para debater naquela época, por exemplo. Ela tem uma música, Lança Perfume. E aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gato, sapato no ar, me deixa de quatro no ato, me enche de amor, de amor. Ela tem um trecho que fala assim, me deixa de quatro no ato. Aí, como assim? Falar sobre atos sexuais numa música naquela época. Não poderia. E hoje em dia, assim, a gente escuta e não vê problema, mas naquela época tinha. Tem uma outra música que ela fala sobre menstruação, fala sobre o ciclo menstrual da mulher. E foi censurada porque não poderia falar sobre isso abertamente. Que é isso? Escutar sobre uma coisa da mulher, né? A intimidade dela poderia ser exposta. Tanto que existiam álbuns dela que tava lacrado e tinha um lacre assim, mais 18. Porque tinha esse tipo de coisa dentro do conteúdo da música, no caso. E ela foi presa, ela foi torturada, ela foi presa ainda grávida, mas não foi pelas músicas em si. Ela foi encontrada com um carro com drogas, sendo que ela não usava drogas, não eram as drogas dela, não era, porque ela estava grávida, como é que ela ia usar as drogas? Quando a gente fala sobre tipo de tortura, tinha tortura sexual científica. Esse tipo de tortura é o seguinte: elas eram presas no pescoço, com uma corda, e as mãos dela eram presas nas costas. E esse era um
ligadas, vamos dizer assim. A corda que prendia o pescoço era ligada com a corda que prendia os punhos, os braços, assim, na costa. Elas ficavam totalmente sem roupa e o intuito era, enquanto elas estavam presas dessa forma, os torturadores poderiam tocá-la, mexer, apalpar as partes íntimas dela, se ela tentasse se defender ou até, sei lá, como eu posso dizer, quando se ela tivesse um movimento brusco, tentando, sei lá, se mexer pra tentar se defender, alguma coisa assim, ia enforcando ela aos poucos, né? Então, elas foram muito violentadas, né? Ainda mais por serem mulheres, há relatos que digam que antes mesmo deles interrogarem elas, que elas eram pegas e, por exemplo, um homem era bem mais direto. Não tô dizendo que não tinha tido violência sexual com um homem, mas era bem maior com mulher. Eram pegas, aí mandavam tirar a roupa e já não perguntavam nada, não começavam o interrogatório, não falavam nada. E já eram violentadas ali, só por ser mulher. Esse tipo de tortura que eu acabei de falar, elas não reconheciam como violência sexual. Tem mulher que não reconhece, eu fui torturada, mas eu não fui estrupada, não fui abusada. Mas isso já é do fato deles falarem que pra tirar a roupa já é. Ela está sendo violada de todas as formas. Esse tipo de tortura é bem comum. Então, tinha o mais específico também pra mulher grávida, que eles introduziam aqueles choques elétricos na vagina até sangrar, até ela abortar. E eles falavam pra ela não nascerá nenhum outro comunista nesse país. Então, elas abortavam. Existiam mulheres que conseguiam resistir, as crianças conseguiam resistir dentro dessa barriga, né, e conseguiu ter lá na prisão mesmo, sabe? Mas às vezes ela não conseguiu mais ver a criança, ele sumiu com elas. Dilma falou que ela foi torturada, que eles colocavam alicates nos seus seios e tiravam, eles conseguiam tirar o bico do peito dela. Então, hoje em dia ela não tem mais, porque foram tirados, arrancados com alicate. As mulheres eram constantemente violentadas dentro de cela, quase que todos os dias. E uma forma que elas explicaram que quando elas estavam nos seus dias de menstruação, né, acontecendo nos seus ciclos e tudo mais, eles tinham poderia existir casos de que eles não queriam ter relações com elas nesse período. Mas não dá pra generalizar, dizendo, não, eram todos que faziam isso, porque não é assim. Mas existiam exceções. No caso que, se elas vissem que eles sentiam nojo, alguma coisa do tipo, aí o que elas faziam? Elas guardavam absorvente sujo ou alguma coisa que estivesse dizendo que elas estavam menstruadas, elas guardavam para reutilizar, para, no caso, dizer que elas estavam, para tentar fugir dessa violência. Quando eles tinham esse tipo de relação com mulher que tinha acabado de ter filhos, é natural que a mulher esteja amamentando e eles não gostavam disso, tinham nojo. Ela não conseguisse mais lactar, não tivesse mais saísse leite do seu seio para alimentar do seu filho, eles aplicavam injeções para que elas parassem de lactar. Porque eles não queriam ter relações com mulheres que estivessem amamentando. Então isso ainda prejudicava ainda mais o filho, porque se não tem o alimento, como é que o filho vai conseguir se alimentar? Que elas apanhavam, né? Aí, especialmente ainda quando estavam grávidas, era uma forma também de fazer elas abortarem. Eles davam frutos muito mais violentos na sua barriga, que realmente elas perdessem os filhos. Elas ficavam irreconhecíveis,
tem fotos de mulheres que elas ficavam reconhecíveis depois de apanhar. Então é uma coisa bem forte que não tão comentadas, sabe? Tinham mulheres também na ditadura que eram conservadoras. Elas não exatamente, elas lutaram, foram nas ruas, só que não exatamente pelos direitos delas. Não eram consideradas feministas. Elas buscavam o direito dos seus filhos que foram pegos, que sumiam misteriosamente, né? Então elas iam nas ruas lutar. Mulheres conservadoras iam lutar contra esse regime por isso. Não era nem por direitos que elas tinham, que elas deveriam ter, na verdade. E depois de tudo que já foi dito aqui, eu não podia deixar de falar sobre as memórias e as vivências das mulheres que viveram essa ditadura, que foram torturadas. E a gente não pode deixar de falar como as mídias eram manipuladas e como esses assuntos vinham a público, como a legítima defesa do exército contra os terroristas comunistas, ou que essas pessoas desapareciam, estavam desaparecidas e era só isso, ou senão as pessoas tinham se suicidado. E muitas dessas torturas cometidas, muitas mulheres eram estupradas, eram violentadas, às vezes pelos seus próprios maridos, que eram obrigadas a fazer isso, ou pelos militares que estupravam as mulheres na frente do marido, para que eles pudessem falar às pessoas que estavam envolvidas ali contra o Estado, que estavam tramando alguma coisa contra o Estado. E como exemplo disso, a gente pode citar a Aurora. A Aurora, ela saiu nas mídias como terrorista e que ela morreu durante um tiroteio. E só que houve depois exemplos claros que não foi isso realmente que aconteceu. Ela sofreu muita tortura. Quando ela estava no caixão para ser enterrada, ela tinha sinais de torturas, mordidas pelo corpo. Os olhos dela estavam para fora, a franja dela estava totalmente torta e sinais de tortura estavam presentes no corpo dela. Então, era claro que não foi um tiroteio. Mas era dito assim pelas mídias, justamente para manipular e para as pessoas não saberem que realmente havia isso, tipo, pelo Estado, sabe? As pessoas sabiam que as pessoas eram presas, mas não o que ocorriam, tipo, dentro. E eu preciso citar duas mulheres importantes que faziam parte do mesmo grupo, que é o grupo Vanguarda Revolucionária Palmares, que fazia parte a nossa ex-presidente Dilma Rousseff e a Lídia Maria Salgado. Vou começar primeiro falando sobre a Lídia. A Lídia, ela foi morta durante um tiroteio que ocorreu quando eles estavam reunidos na casa de base do grupo. E ela foi morta. Só que depois houve evidências que não foi um tiroteio em legítima defesa do exército, que eles não tinham armas, que ela possuía marcas de tortura, possuía sinais de tortura e tudo manipulação, né? Manipulação midiática. E eu não podia deixar de falar da ex-presidente Dilma Rousseff. O objetivo da tortura é te quebrar. A gente não fala porque eles não chegaram ao nosso limite. Porque senão, não é possível se achar. Qual era o seu limite? Eu não sei, não chegaram. Ela lutava pelos direitos estudantis e operários e ela foi extremamente violentada. Se eu não me engano, ela sofreu aquela violência em que eles botavam, tipo, baratas ou ratos nas partes íntimas das pessoas. E ela sofreu muito violência, tipo, com choque.
tortura com choque. Como ocorria isso? Eles molhavam o corpo das mulheres e eles pegavam o choque e davam choque nelas, para elas falarem. Dentre outros tipos de tortura que a Dilma também sofreu. E ela é uma das sobreviventes. A Lídia, infelizmente, não sobreviveu, mas a Dilma é uma das sobreviventes da ditadura que ocorreu aqui no Brasil. E para finalizar, eu não podia deixar de falar sobre uma mulher muito importante durante a ditadura, que foi a Rose Nogueira. A Rose Nogueira, ela não participava de nenhum partido ou grupo comunista ou contra o Estado, mas ela disponibilizou a sua casa para essas reuniões desses grupos. E uma das pessoas que frequentava a sua casa era o Carlos Marighella. Pra quem não sabe, o Carlos, ele foi uma das figuras muito importantes que lutou contra a ditadura. E no dia que ele foi assassinado, a Rose, ela foi presa. E vale ressaltar que quando ela foi presa, ela tinha acabado de dar à luz. Tipo, fazia pouco tempo que ela tinha dado à luz ao seu filho, que tinha 30 dias de nascido. E foi presa ela e o seu marido. E ela diz que ela foi muito violentada, ela ainda sofria sangramento porque ela tinha acabado de dar à luz. E ela falava que como os militares tinham tanto nojo, tipo, das mulheres que sangravam, eles davam jornais pra ela se limpar. E ela diz que por causa das violências que ela sofreu lá dentro, durante 9 meses que ela ficou presa, ela ficou estéril e ela não pode mais ter filhos. E ela diz que durante as violências que ela sofria e as pessoas que estavam ali dentro, que ela falava que tinha muita gente presa, ela relata que eles pediam pra elas ou pra qualquer pessoa que estava ali tirar a roupa, porque eles se tornavam totalmente vulneráveis. E ela contraiu doenças por falta de higiene, pelo fato que ela ainda estava em período de amamentação, e eles davam agulhadas nela para que isso parasse, para que ela não pudesse mais dar leite. E hoje em dia a Rose ainda é viva, ela é uma das sobreviventes e virou, pra mim, pelo menos, uma figura muito importante. E é um exemplo claro que a ditadura aconteceu, que essa violência aconteceu, apesar de muitas pessoas ainda negarem que a ditadura no Brasil foi presente. Mas ela foi, e ela deixou marcas nas pessoas que ainda estão vivas, deixou marcas em filhos, em maridos, e deixou marcas de pessoas que já foram. E a gente espera que isso nunca mais ocorra no Brasil, né? Apesar da ditadura ter acabado, ainda existem fragmentos dela na nossa sociedade, infelizmente. E é isso, eu espero que tenha compreendido o assunto, tenha compreendido a história dessas mulheres e que através disso a gente possa abrir a nossa mente e usar o nosso voto, usar a nossa cidadania para que isso nunca aconteça de novo aqui no Brasil. Que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos.